Boa noite a todos, a todas. Eu sou Miguel e antes de nós falarmos sobre Espiritismo, nós vamos rezar um pouquinho. E a oração é a sagrada ligação que a gente tem com Deus. Então eu acho que é legal a gente lembrar, fazer a oração universal, todo mundo sabe. Vamos fazer um Pai Nosso, eu acho, para que a gente possa, vocês podem falar ou podem mentalizar se quiserem, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ou assim seja, que tem algumas versões do Pai Nosso diferentes, mas que eu conheço, mas não lembro agora. Aqui nós somos todos mais ou menos da mesma origem católica que seja, e o Espiritismo hoje já avança na relação ecumênica com qualquer religião. Jesus, que é o mestre dessa união de verdade, de amor, nos trouxe aquilo que nós precisamos para andarmos melhor na direção da luz, andarmos com mais convicção. E aí não é sem dor, sem problemas, sem tristezas, mas numa caminhada mais segura. Então, desta forma que eu quero lembrar duas expressões. Uma delas é a vida continua. Tem um livro que é psicografado pelo Chico Xavier, inspirado por André Luiz, que foi quando reencarnado o Dr. Carlos Chagas, que sofreu, mas no plano espiritual fez um trabalho de reportagem muito boa, nos dando lições, E tem um filme com Edson Celulari, se vocês puderem assistir, vale bem a pena. Contextualiza bem com imagens aquilo que nós falamos sobre doutrina espírita, que tem relação direta com fé. E também lembrando um amigo querido, caridoso, espírita, que vai também na vontade de fazer a divulgação da Boa Nova, que nós temos que falar sobre amor e sobre esperança, ele me pediu. Quinta-feira eu vou fazer uma outra exposição e ele me pediu isso. Miguel, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão chorando. Então vamos tentar ser mais assertivos nessa questão da esperança e menos filosóficos. Eu acho bem difícil ser menos filosófico. Mas então eu vou ficar no mais puro dos filósofos, que é Jesus Cristo, que disse que não adianta eu dizer Senhor, Senhor. Não é assim que nós vamos conquistar a evolução espiritual, a transformação dos nossos espíritos nas melhorias que nós precisamos ter de personalidade, para que nós tenhamos na balança da jornada infinita da vida mais alegrias, mais coragem para enfrentar os desafios da reencarnação. Reencarnar no mundo como o nosso exige coragem, em todos os tipos, em qualquer idade. E a coragem que nos faz conviver com pessoas que não pensam como nós, que faz a nossa própria personalidade buscar encontrar dentro de si as crenças limitadoras, os bloqueios que nos fazem colocar na dúvida a continuidade da vida. Será? Mas será que não é uma fantasia? É um filme muito bem construído, e a vida continua. É tão bonito rezar e a pessoa se recuperar de uma doença. É tão bonito o perdão. É tão bonito eu chegar onde as pessoas são totalmente misericordiosas, ao mesmo tempo que é assustador o ódio, a vingança e as baixas vibrações. A dúvida é um direito que nós temos. E o mais profundo dos filósofos e o mais puro dos filósofos, Jesus Cristo, que exemplificou o servir, distante da nossa realidade imperfeita ainda, sem vaidade, com total humildade, lavando os pés dos apóstolos e fazendo outros trabalhos que traíam para os apóstolos a sua grandeza espiritual, que fazia milagres, que trazia as pessoas de volta à saúde de várias formas, e dizia:
Buscai primeiramente o reino de Deus e o resto vos será acrescentado. Ajuda-te que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Nós estamos num ciclo, né, de repetições psicológicas das nossas intenções erradas. E eu não quero usar a expressão malícia, maldade, sombras. Talvez ignorância do que nós, quando esquecidos das vidas passadas e diante de determinada circunstância, nos colocamos na situação de vítima por determinada situação que nos aconteça, por algum empreendimento falido, por uma enchente, por uma seca, por uma doença, não é? Por dificuldades diversas que a vida vai nos trazer. O Espiritismo, ele não veio para ser o futuro de todas as crenças. Ele não nasceu pela ordem de Jesus Cristo para dominar o planeta e ser a única religião que leva a Deus. Seria um Deus muito limitado, né? Nós vemos aqui o planeta redondo, para qualquer parte que nós formos, nós vamos, né, chegar a algum lugar, em alguma direção. E Deus está em tudo, Ele é onipresente, onipotente e está dentro de nós. Mas sim, o futuro das religiões, aonde a palavra do psicólogo, do filósofo e do atendimento fraterno de Jesus Cristo vai nos dar a certeza de que a vida continua. Ele mostrou isso. Chegou até nós por relatos, mas relatos fidedignos, relatos comprovados. Muitas pessoas quiseram ser os proprietários da verdade. São Tomé quis tocar as chagas de Jesus. Outros tantos duvidaram da presença daquele que tinha sido crucificado aos olhos do mundo. Teria sido, né, num momento de muita sombra, ainda magnânimo o suficiente para dizer: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, ao expulsarmos, não é, a caridade, a misericórdia de um Filho de Deus, ao qual nós poderemos nos espelhar sempre, não só agora, nesse ano de 2025, mas eternamente, porque ele já atingiu o auge da imagem e semelhança de Deus, Pai Criador, que não criou ninguém, nenhuma consciência para ser aniquilada, para cair num inferno eterno de penas injustas, mas sim para sermos felizes. Felizes de acordo com as nossas obras, de acordo com o nosso trabalho espiritual, de acordo com a questão simples, como os gregos já intuíam que o que está embaixo está em cima, uma pequena caridade, uma pequena mudança, né, de ação, um pequeno gesto, tudo isso são palavras positivas no sentido de mudarmos a nossa condição de seres carregados pela nossa procrastinação, ou seja, pelo atraso espiritual, pela vontade que não foi bem aplicada, bem disciplinada no nosso amadurecimento espiritual nas outras encarnações, e nós fomos, né, como é natural e não é um julgamento, pessoas, consciências que desperdiçaram uma boa parte da nossa encarnação, uma boa parte do tempo. Com conversas que não importam, né? Sócrates falava: se é fofoca, se não vai levar nada, né? Por que eu vou ver o cisco, né, no olho do outro quando tem uma trave me tapando, né, a minha própria visão? Aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra, né? Mas nós ainda continuamos neste ciclo, não é? De justificarmos: Deus que me perdoe, né? Mas aquele que está agindo assim é porque merece. E eu sei o dia de amanhã, eu sei como é que eu vou desencarnar. Nós vimos recentemente, vimos nos noticiários, pessoas de boa condição financeira e pessoas de condições financeiras, né, poucas, entre a cruz e a espada, horas felizes, horas tristes, alguns revoltados, outros não, porque nós estamos passando por uma transição constante nas nossas vidas evolutivas, que é na direção da luz. É uma jornada infinita. Porque se ela fosse finita, também chegaria um momento que acabou. E aí nós ficaríamos só olhando para baixo. Ou seríamos iguais a Deus, ou ficaríamos, né, ocupando o espaço e tempo inútil no universo. Inúteis. Não. A vida, com aquilo que se apresenta, tem a responsabilidade calculada para cada um de nós. Esse cálculo é divino. E é por isso, né, que São Mateus e São Marcos também disseram que muitas vezes aquilo que nos atrasa é o que nos salva. O esquecimento de uma chave,
não é? Um pneu que fura, uma pessoa que se atrasou. E aí nós vemos, né, muitos acontecimentos como esses acontecerem, porque Allan Kardec perguntou aos espíritos qual a influência do nosso anjo da guarda no nosso destino. E ele disse, mais do que imaginais. Né? Nos libertando muitas vezes de traumas e de tragédias que, quando soubermos que isso aconteceu no mundo espiritual, porque a nossa vida vai ficando registrada no livro da vida, nos registros infinitos, teremos tanta gratidão pela oportunidade de termos continuado até o momento que Deus nos pede que entreguemos a nossa matéria à natureza e voltemos ao mundo espiritual, que nossos sonhos não realizados também serão alvo, né, objeto de gratidão, porque talvez nos levassem à perdição. Então, quando a gente reza o Pai Nosso, como nós erramos, e Jesus, como nós rezamos, Jesus disse, seja feita a vossa vontade. Eu e o meu Pai somos um. Em sintonia perfeita com Deus, ele sabia que eu posso pedir. E eu peço mesmo. Né? Peço dinheiro para pagar os boletos, peço trabalho, né? Não posso ser um peso para a sociedade, peço saúde para não deixar meus filhos desamparados da minha presença, peço lucidez e humildade, né, para que meus erros não me sufoquem pela soberba e eu esqueça o tanto que eu já recebi do poder superior de Deus, para que está com lucidez conversando e transmitindo isso que é uma bênção, que é uma esperança. Agora, claro, podemos, né, agir como milagreiros e prometer a saúde imediata, mas isso será uma mentira. E no Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui na minha frente, há um trecho, um capítulo dedicado somente a isso, não é? Os falsos cristos e os falsos profetas. E eu não quero citar nenhuma religião, porque o próprio Espiritismo pode cair nessa armadilha. E muitas vezes cai, inclusive, não é? De prometer curas milagrosas que não estão nos desígnios de Deus. Porque será mesmo, né, que Deus criou um espírito para que ele vivesse 50 anos depois de um acidente, né, na coluna, somente pensando, sem mexer os braços, sem mexer as pernas? Por acaso? Será que Deus é tão mau assim que colocou aquele espírito lá para sofrer? Porque é uma vingança de Deus de alguma coisa que ele tivesse feito? É uma visão primitiva de Deus. Deus é bom. Nós, quando nos compararmos com Deus, procuremos o melhor que há em nós para tentarmos entender os desígnios de Deus. E a reencarnação é uma necessidade. A necessidade de purificação e aprendizado. São duas coisas. Purificação porque, se eu sou um rebelde, eu abro mão das partes que não me interessam do Evangelho. Aí vou dizer depois, né, Senhor, né, eu estou aqui, eu não pequei. Mas será que eu fiz o bem? Porque não basta não fazer o mal, eu preciso fazer a caridade. Fora da caridade não há salvação. Será que eu tive a oportunidade, né, e o desejo, não de fazer um embate filosófico, uma discussão, mas dizer alguma coisa positiva para alguém que precisa em determinado momento, ou eu me omiti pela pressa, porque eu não quero me envolver nos problemas, pelo egoísmo e assim por diante? Porque a solidariedade também é uma caridade, a solidariedade moral e a solidariedade material, que muitos têm feito, com certeza, mas às vezes sem a compreensão, não é? De que aquilo é apenas um paliativo, é apenas um momento. A fome, ela se renova todos os dias. O sistema de Deus foi criado justamente para que nós continuemos em movimento infinitamente na direção da luz. A vida continua, portanto, independente dos problemas que se apresentem, independente do caráter que nós tenhamos já amadurecido dentro de nós. Continua para os bons, continua para os maus. Os falsos profetistas dirão, com certeza, de que tem, né, como dissemos já em outras épocas da nossa humanidade, terreno no céu, indulgências para perdoar os pecados, não é? Teremos o poder, né, da santidade, capaz de levar as pessoas a se isentarem do mal que fizeram impunemente, de uma forma injusta. E aí, né, haverá um preço para isso, evidentemente, usando o nome de Deus em vão e de Jesus. A esses o tributo será bem caro, é claro, porque a cada um segundo as suas obras. Nenhuma ovelha se perderá. Não pensemos de modo materialista, observando o final da vida de cada um, que Deus não está observando, não é? Quando uma pessoa aparentemente má morre
porque aparentemente má fica baseada no nosso julgamento, né, leviano. Mas suponhamos que isso esteja constatado por provas e crimes e julgamentos, que esta pessoa ficou impune, que ela não vai prestar contas a Deus e vai recomeçar. Nós carregamos, como pessoas encarnadas, ainda com a visão incompleta dos mundos espirituais, mágoas de parentes que já foram há mais de 10, 15 anos, às vezes, que já até mudaram de opinião e estão nos ajudando no mundo espiritual a continuarmos a nadar na navegação da reencarnação. Então, se me for conveniente, é claro que eu vou tirar a reencarnação. Eu não pequei. Imagina, eu sou, né, uma pessoa capaz, né? O fariseu faz isso, né? E Jesus dizia para os fariseus: por que vocês se assemelham a túmulos, todos vestidos de branco, praticando os atos exteriores, mas cheios de podridões por dentro? Jesus, quando disse: aquele que tiver sem pecado atire a primeira pedra, escrevia na areia, porque ele via a aura daquelas pessoas, a energia espiritual daquelas pessoas. Aqui nós estamos em várias dimensões de energia que o médium vidente, que não é meu caso, poderia ver. Trabalhadores, hospitais, pessoas que estão dedicando o seu tempo longe, muitas vezes, né, da sua origem, da sua família espiritual, por amor, por caridade, porque nenhuma ovelha se perderá. Mas, porém, né, se a vida continua e se ela não dá saltos, é lógico eu pensar de que eu não vou virar um fantasma sem consciência, porque não faz nenhum sentido, né, na evolução gradual do sistema bom e perfeito criado por Deus. Então, quando desencarnarmos, né, é melhor sermos prudentes. Primeiro, vamos colocar em dúvida: será que eu estou encarnado ou não? Né? Não é claro quando a pessoa está com controle remoto no celular que a gente fala, a pessoa não escuta. Não pense que você desencarnou por causa disso. Né? Não é o caso. Mas tente, né, ter uma certeza que muitos espíritos desencarnam e não sabem como e o porquê, em qual dimensão estão, porque a nossa dimensão imediata ela é muito próxima daqui. Nós teremos casas, nós teremos residência, nós teremos instituições, tudo de cima para baixo. Tudo orientado a cada um segundo as suas obras, mas também pela misericórdia. Ou seja, nós temos aqui o SUS, né? Com todas as políticas, né, de governo e todos os problemas e roubalheiras, que Deus perdoe aqueles que não sabem o que fazem, muita gente já foi beneficiada pelo SUS. Eu mesmo tendo plano de saúde, uma vez fui recorrer ao SUS, e num momento de pressão lá, que baixou a pressão, jovem, 40 anos, mais de 15 anos atrás, fui atendido e fui salvo por alguma infecção que estava, né? Então havia ali caridade, havia uma gratuidade, haviam pessoas boas que mantiveram aquele sistema. Não é só o mal que está dominando o planeta, não são somente as guerras, não é somente, né, esse pêndulo dos poderosos que acham que estão jogando, né, os dados da humanidade, porque isso sempre existiu. Existiu nos sumérios que inventaram a escrita, porque era um império. Existiu na Pérsia. No tempo de Jesus, Herodes era o rei dos hebreus, né? E Tibério era o imperador romano, e fizeram um acordo ali na Galileia, porque, né, Herodes, sabendo que não tinha força para vencer o Império Romano, se subjugou, mas ficou com o poder religioso e com os tributos. O negócio dele era ficar cheio de grana, né? E como viria um Salvador, e ele achava que iria superar a sua realeza através do trono, nós sabemos toda a história do censo, nós sabemos toda a história do soldado romano, não é? Dizem, né, os mais inspirados que eu, de que quando o soldado romano pediu para Nossa Senhora levantar a cestinha onde estava Jesus, ele enxergou flores, né? Não chegou Jesus, né? Porque senão teria decapitado o mestre antes. Jesus, quando foi na sua cidade lá e pregou lá para os hebreus da sua própria família, foi condenado por heresia a ser jogado do abismo. E ele disse não. Ele foi até lá e disse: não, é hoje. Tudo bem, a profecia irá se cumprir, mas não hoje. Virou as costas e saiu, todos ficaram paralisados pela sua força moral. Então será que nós achamos mesmo que ele se deixou crucificar por fraqueza? E que quando ele apareceu e ficou, né, materializado, ou seja, mostrando que venceu a morte, que a vida continua, e que existem mundos, né, organizados após, dizendo claramente que ele ia preparar um lugar para que nós fôssemos os que o seguíssemos, né, com a humildade,
com a renúncia à vingança, com o aprendizado difícil que é do perdão, mas com a persistência, não é? Eu vi hoje numa entrevista que eu estava fazendo lá com o rapaz, fui colocar uma música, achei bem interessante o título, né? Os Desafios do Auto Perdão era a música. E o rapaz dizia que era depressivo, né? Então tomara que ele tenha conseguido se perdoar. Porque para mim perdoar o próximo, eu preciso me perdoar também. Porque não tem como nós sermos perfeitos. É uma hipocrisia, um farisaísmo. Nós vamos nos colocar em condições antinaturais e simplesmente, né, vamos acabar desistindo de caminharmos na direção de uma luz consciente e raciocinada. Raciocinada no sentido de que não vai prometer aquilo que não está no meu merecimento e por um acréscimo de misericórdia divina. O acréscimo de misericórdia é aquela riqueza a mais de saúde que nós vamos receber para convivermos um pouco mais com os nossos irmãos, com os nossos familiares, para quando, né, a nossa matéria se desintegrar, porque há também, né, uma quantidade, como se fosse um botijão de gás. Né? Eu vi uma analogia do Divaldo Franco muito interessante. Obrigado, Dirceu. Querido amigo, né? Obrigado. Uma analogia muito interessante do Divaldo Franco, recentemente agora, dizendo que ele está cansado aos 96 anos, mas ele tem tanta liberdade e tanta visão do mundo espiritual que ele comparou o corpo como um pneu. Não que não tenha valor, mas que você continua e ali adiante você troca por um corpo novo e continua evoluindo, porque a reencarnação é uma lei de Deus. Não estamos aqui só para sofrer, estamos aqui para aprender também. Existe o bem, existe, né, alguém que te traga um copo d'água no momento de sede. Ele não está julgando se eu sou um bom cidadão, se eu não sou, se eu pago os meus impostos ou não. Tenho certeza disso. Né? E assim é a caridade incondicional, assim é o reino de Deus que nos levará a menor sofrimento. Eu li um livro essa semana do Augusto Cury, Não Desista dos Seus Sonhos, e ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. Né? Nós temos cada dia menos capacidade de concentrarmos o pensamento mais do que 8 segundos. Né? Pelo celular, né? Pelo TikTok, tudo nos entedia. E aí uma conquista também, você comprou um carro, já não serve mais, né? Comprou uma roupa, já não serve mais, comprou uma casa, já não serve mais, viveu ali, nem pagou ainda, pagou só uma prestação e ainda já está entediado. Falta de valores, falta de paciência. E aí não é um julgamento, é uma escolha pessoal de cada um, porque a cada um será dado segundo as suas obras. Diz a Maíse Braga, que também é muito interessante nas suas palestras na Comunhão Espírita de Brasília, colocar no YouTube você vai encontrar, que muito poucos de nós somos completistas. O que é um completista? Eu estou no mundo espiritual lá na minha casinha. Suponhamos que eu tenho uma casinha, né, conquistada com algum merecimento, né, ou senão eu estou no albergue espiritual, mas estou lá. Vou no Ministério da Reencarnação, meu anjo da guarda vai estar lá comigo, meu mentor espiritual, não é um senhor de asas, mas meu amigo mais evoluído do que eu, vai me dar conselhos, vamos escolher uma família, vamos fazer um plano reencarnatório, o meu perispírito, através do poder de Deus, vai se moldar naquelas células, no momento da fecundação, porque é assim que nós reencarnamos, o que é da água é da água, o que é do espírito é do espírito, a gente não sabe de onde vem o vento, a gente não consegue imaginar tudo isso, e muito menos no tempo de Jesus. Como é que ele ia explicar isso? Reencarnamos e daí para frente nós teremos a necessidade de nos readaptarmos, não é, com os nossos pais, com a cultura que vamos recebendo, sob a supervisão dos nossos anjos da guarda, principalmente até os 7, 8 anos de idade mais diretamente, depois começando as nossas próprias escolhas, com uma ficha, com um protocolo, não é, médico, espiritual, que, por exemplo, se tem o SUS agora mesmo, eu não posso, se eu sou um médico consciente que atendo no Sistema Único de Saúde, colocar tudo como virose. Né? O seu João tem um problema na coluna, o seu José tem um problema de trombose, eu tenho um problema, né, de outras coisas. Eu não posso simplesmente despachar porque eu quero receber o meu salário. É falta de seriedade. Então, somos diferentes. E essa diferença é que nos traz justamente para uma fé raciocinada, aonde Jesus, nos primeiros anos de cristianismo,
deixou muito claro. Buscai primeiramente o reino de Deus, o sistema de Deus. Não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o Trump, não é o Xi Jinping, não é o Putin. Todos esses são iguais a Júlio César, iguais a Herodes, iguais a Tibério, iguais a Napoleão, falíveis e não sabem o que fazem. É Deus. E aí, achar que com toda essa condição de elevação que Deus se entregou pacificamente como um derrotado aos hebreus da sua época, é não pensar na grandeza de Deus. Né? E aí também prometer de uma forma milagreira é uma irresponsabilidade. Sabe quanto tempo Deus deu a oportunidade de Jesus descer do seu reino para chegar até a carne? Porque não é fácil, não. Imagine uma bola de gás, hélio que seja, que sobe até no ar. Você fazer aquela força para enfiar dentro da água da piscina. Tem uma lei que é impulso, ela vai empurrar para cima de volta a bola. Jesus estava constantemente, pela lei da atração, sendo chamado de volta ao mundo de origem. Então ele fez uma força muito grande para estar entre nós. Ele levou 2000 anos de preparação num projeto de bilhões de anos para a nossa terra, que está vivendo sim um mundo de provas e expiações, de transição planetária para um mundo de regeneração, aonde vai haver muito choro e ranger de dentes. Se Jesus prometeu isso, como nós podemos chegar aqui e dizer, não, calma? O que nós podemos dizer é ter coragem. Tudo passa, como diz o Chico Xavier, tudo passa. Vai passar. Eu não posso chegar aqui e prometer, ó, eu vou abençoar aqui o teu cartão de crédito, né, e o teu vai ter dinheiro infinito daqui para frente. Eu vou abençoar o meu, né, aqui que está no meu bolso. Né? Não vai. E se isso acontecer, disse o Raul Teixeira, que é um físico espírita muito inteligente, na outra a gente paga. Né? Ele citou como funcionário público funcionários que não trabalhavam, não é de hoje só, e não é generalizando. Funcionários que recebiam o dinheiro da sociedade e não trabalhavam. Reencarnaram como pobres, como pessoas, né, escravizadas, pobres, mas não revoltados, ou talvez, mas porque retiraram com antecedência um crédito que não possuíam, não sabem o que fazem. A reencarnação é justa. E é essa justiça de Deus que nos leva também à balança pela caridade ao amor, que cobre a multidão de pecados, que nos dá a oportunidade de recomeçar pelo bem. Não é olho por olho, dente por dente, né, como foi colocado no princípio de justiça da humanidade por um legislador grego chamado Solon, no período pré-socrático. Se você, né, roubava, você ia ter uma coisa roubada, né? Você, que é a pessoa que foi vítima, ia lá, ia te denunciar, e assim ia, né? É a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. É primitivo isso. A lei de amor, para concluir, é a lei que Deus nos traz como esperança, mas para além da vida física. Aqui está no Evangelho, a prosperidade do mal é efêmera, é passageira, e Deus não vai deixar que o seu filho, né? Muitos não acreditam que o filho pródigo merecesse o perdão, mas nenhuma vez ele se perderá. Ele se arrependeu, ele mereceu o perdão por amor, e Deus é Pai de misericórdia. Não foi à toa que Jesus falou isso. Disse que a árvore boa dá bons frutos, a árvore má secará. É o filósofo mais claro que nós tivemos até hoje. É o psicólogo mais claro que nós tivemos até hoje. Se nós colarmos a reencarnação nesse conceito e estudarmos um pouco, não é? Porque não posso fazer 1 milhão de palestras aqui, e nem eu mesmo, né, me convencer se eu não refletir sobre isso, se eu não pensar sobre isso no dia a dia, no momento que eu estou ofendido de nada, aquele orgulho que levaria 1 milhão de anos para perdoar, você hoje leva 15 minutos, meia hora, né? Já sou casado há 18 anos, então eu tento não me emburrar tanto, né? Posso ficar meia hora emburrado, talvez na outra vida eu ficasse um dia inteiro emburrado, talvez saísse de casa, a gente não sabe o tanto que a gente evolui. A gente tem que ser sincero conosco mesmos. A vida continua independente da nossa escolha. Você não pode morrer. Fisicamente, sim. Então, eu não disse que o completista, né, era aquele que chega ao final da quantidade de gás, como um botijão de gás. 45 litros, o completista recebeu gás, recebeu fluido vital para viver até os 100 anos. Esse é o completista, esse é o Chico Xavier. Só. Que recebeu ainda uma misericórdia a mais. Nós não, porque a gente come muito, a raiva que nós temos mata nossas células, a desesperança, a depressão, mas tudo bem, né? Nós temos os outros vícios que fazem parte aí, né,
dos descaminhos, e não dos pecados, mas dos autoflagelos que nós nos impomos, até mesmo em segredo muitas vezes, não nos perdoarmos, não é? Nós dissemos que perdoamos, mas ficamos com aquela coisa amargurada, né? Vou lá conviver com meu tio, com meu pai, com minha mãe, mas com aquela raiva dentro, né? Tomara que, né, morra logo e me deixe herança, né? Não podemos dizer que são só os obsessores que sopram essas coisas. Nós temos coisas que são mistérios entre o céu e a terra que ainda vamos com humildade, com paciência desvendar. Mas para concluir, lembro sempre, né? E é linda essa mensagem, essa capa, vocês veem que Jesus está de braços abertos a nos esperar. É o Evangelho, né? O Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Fora da caridade não há salvação. E aí, tenho certeza que depois da tempestade, do choro, do ranger de dentes, igual aos apóstolos que dormiam, que desesperados viam Jesus dormir no fundo da barca, não tiveram fé suficiente, nós não seremos assim tão infantis. Teremos coragem, sim, de saber que Deus e que Jesus e que o sistema planetário, universal, está sob um comando divino de luz e que a paz vai reinar. Bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão o reino de Deus e a terra. Eu agradeço a atenção de todos, perdão aqui pelo pigarro. Vou pedir que o Dirceu, que já está aqui, faça a oração para nós aqui, por favor. Faz aqui pertinho. Absoluto. Né? Gratidão também pelo copo d'água aqui, né? Muito obrigado, até a próxima. Bom, pessoal, depois dessa explanação do nosso amigo, nos resta o quê? Analisar todas as palavras que ele passou para nós e fazermos, se não conseguirmos fazer tudo, tá? Mas ao menos o necessário para que nós sejamos bons cristãos. Não vou dizer bons espíritas, porque espírita é cristão, tá? Para que nós sejamos bons homens, tá? Inclusive no Evangelho tem uma parte que fala dos homens de bem. Então sejamos homens de bem. E pedimos ao nosso Mestre que ilumine os nossos caminhos. E nós vamos seguir esse caminho. Vamos seguir em frente, respeitando o nosso próximo. Não querendo que as leis sejam favoráveis somente a nós, e sim que elas sejam brandas para que nós possamos seguir em frente, olhando para cada um, para cada irmão que está ao nosso lado, para cada irmão que está lá na nossa frente. Vamos chegar até eles e dar um abraço, pois o abraço é uma energia muito grande, é uma energia que dá paz até aqueles que têm raiva. Muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então agora nós